Para quem conhece a Casa do Nosso Mundo, sabe que ela não é uma casa pequena. Ela tem 490 metros quadrados, 1.500 metros quadrados de área. Então, assim, quando eu vi a casa naquele jogo do 7-1 e apaixonei-me pela casa quando eu fui visitar, eu já sabia que ela estava bem detonada, estava abandonada. Tinha funcionado uma escola, a escola da Oca, para quem conhece. A Oca tinha fechado em dezembro do ano passado e eu estava em agosto já, de 2014. Então, nesse tempo, a casa ficou abandonada, tinha gente morando lá, tinha gente fazendo festa lá, enfim. Eu fiz sim, voltando pro capítulo 1, né? Sim, deu tudo certo com a negociação do aluguel, gente. Começamos aí, primeiro, né? Primeiro passo de sorte, tudo encaixando. Então, chamei o pessoal para fazer aquele orçamento, né? Para fazer a reforma. Então, das pessoas que foram fazer o orçamento, eu fechei com o seu Schmidt. Espero que esse vídeo um dia chegue no senhor. Que já tinha trabalhado com a minha família para a gente fazer. Isso já era, gente, eu assinei o contrato do aluguel final de agosto, na última semana de agosto, primeira semana de setembro de 2014. Foi justamente esse espaço de reforma, de orçamento com 3 pessoas, né? Mestre de obras. E a minha prima, que é arquiteta, a Flávia, essa eu posso marcar com o seu Instagram, seu time, não sei. Ela veio me ajudar a fazer o projeto das salas, certo? Então, no segunda semana de setembro, a gente entra na casa para começar a reforma. E quando o seu Schmidt veio conversar comigo naquela semana de orçamento, eu falei, seu Schmidt, eu quero abrir no começo de dezembro o nosso mundo. Então, temos setembro, outubro, novembro. É isto. Falo pro seu Schmidt, vamos embora que vai dar tudo certo, seu Schmidt. O que acontece nessas semanas, 2 semanas entre eu assinar e fazer os orçamentos, entraram na casa e roubaram toda a fiação da casa. Então, quando o seu Schmidt chega com a sua equipe, a casa tá sem luz e sem fiação. Além disso, a casa estava sem água. Descobrimos que a casa está... Existe uma dívida na casa porque a água não foi desligada, então as pessoas tomavam banho lá dentro. E ela tinha uma dívida, ele renegocia a dívida e entra em contato com a imobiliária. E a imobiliária fala com o dono da casa, com os donos da casa, enfim, aquele rolo. Então a água também atrasou. A nossa sorte é que o nosso vizinho mesmo, assim, de muro com muro, também estava começando a reformar a sua casa, que hoje em dia ele mora, até hoje ele mora, ele é esposa. E aí o pessoal da obra emprestava um pouco da água para o pessoal que precisava fazer alguma coisa, porque isso demorou mais 1 semana e pouco para resolver. Então, lá pelo dia 15, 20 de setembro, a gente estava com luz e com água. E além disso, além deste roubo que teve da fiação, teve um dia que eu e minha sócia, a gente foi no final de semana ver a casa. Minha primeira sócia era uma amiga de São Paulo. E a gente chegou, tinha um cara dormindo. A gente chama a polícia para o cara sair, que a gente ficou com medo, enfim, tudo mais. Então decidimos, naquele momento, foi decidido que a gente tinha que subir o muro, colocar a cerca elétrica e colocar as câmeras de vigilância. Até então eu não tinha pensado por isso. Não tinha pensado nisso, né? Então, assim, marinheira de primeira viagem, que era, eu estava focada na parte interna, no que eu queria para a escola. E aí eu estava esquecendo que existiriam essas possibilidades. Então, não estava lá previsto essa subida do muro, fomos lá e fizemos, que a gente começou, então, a fazer essa parte de segurança da casa lá no começo da obra. Tempo passando, eu tinha decidido as cores que eu queria junto com a minha prima. Ela começou a fez todos os projetos de todas as salas. A gente já tinha decidido, a pensando, a brincando, a criando, a relaxando, a descobrindo, a bem-vindos e a sentindo. Única sala que ficou fechada, sem a gente, que eu não sabia o que ia fazer, foi a Nosso Mundinho. A Nosso Mundinho eu abri 1 ano depois que o nosso mundo já estava aberto. Ia planejando, ia administrando também. Eu já tinha decidido onde é que seria a minha sala. Então, minha prima fez todo esse projeto. E tinha um conhecido, como ela era arquiteta, tinha um conhecido que até já tinha feito móvel também para minha mãe, que ia fazer todo o projeto de móveis do nosso mundo. E aí vem outro problema. Meados de outubro, ele avisa que não vai executar o projeto. Ele avisa simplesmente que um funcionário saiu, que deu problema na máquina e tudo mais, que ele não ia conseguir e abandona o barco.
Então pensa no momento de pânico que eu tive, porque são 10 salas, 12, mais os estoques, enfim, era móvel pra caramba pra ser feito, e o prazo de dezembro tava na cabeça da gente, vamos embora, vou fazer. Seu Schmidt viu, ele acompanhou isso, ele acompanhou o meu estresse, ele acompanhou ali eu tava praguejando, né? E trouxe uma solução. Ele conhecia um marceneiro, e esse marceneiro veio e trouxe mais 2 marceneiros, então 3 oficinas de marcenaria assumiram o projeto para justamente dar tempo da gente fazer os móveis, deles fazerem os móveis, instalar os móveis e a gente abrir em dezembro, foco em dezembro. No final de outubro, acho que foi um dos pontos mais dramáticos dessa reforma, estava indo para a minha aula do mestrado, que era numa sexta-feira, aula com a minha orientadora, o Murilo me liga, ele estava na Cassol, precisando que eu passasse lá para usar o cartão, porque o cartão que ele estava não estava passando mais o crédito. E o pessoal estava esperando, era para comprar tinta, o pessoal estava esperando. Então, como a gente estava sempre no limite dos prazos, um atraso representava muita coisa na nossa reforma. Então, eu simplesmente saí correndo de casa, que eu já estava atrasada para aula, para primeiro passar na Cassol. Nisso, gente, eu estava com tanta coisa na cabeça, eu atravessei um carro ali na Lédio, no Cobrasol. Eu bati na lateral de um carro de um senhor dirigindo, eu não machuquei nada, mas a hora que eu encosto o meu carro, depois daquela porrada, quem já bateu o carro sabe o susto que é, eu começo a chorar enlouquecida, ligo pro Murilo, eu acabei de bater o carro, eu não vou chegar aí. E aquele foi o primeiro dia que eu desmontei, de tantos dias que eu iria desmontar ao longo desses 10 anos. Como eu falei, eu não me machuquei, o senhor não se machucou, mas foi feio, assim, destruiu ali a porta dele, uma boa parte da frente do meu carro. Eu fiquei perplexa porque eu atravessei a preferência, eu tava tão fora, então eu fiquei perplexa, eu tremia, minha perna tremia, eu fiquei nervosa e nesse dia eu desmontei pela primeira vez. Eu senti o peso do que era o que eu estava vivendo. Então, assim, falta mais 1 mês e meio, eu vou parar por aqui e eu vou gravar hoje, mas vou postar semana que vem, eu acho, porque muita coisa, né, gente? É isso, capítulo 2, parte 1, história de 10 anos do nosso mundo.